quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para falarmos das notícias do Legislativo aqui da Câmara de Campinas, porque ontem foi dia da 20ª reunião extraordinária. Isso mesmo, a gente teve um importante debate que começou logo às 9 horas e foi por volta até de 1 da tarde, em que os vereadores aprovaram, dentre tantas matérias, em primeiro turno, a proposta do vereador Rubens Gás, que suspende os prazos dos concursos em vigor até dezembro deste ano, em virtude da pandemia, retomando aí a contagem de tempo para prescrição após este período. A proposta ainda vai passar pela votação do mérito e, se for aprovada, precisa ser sancionada pelo prefeito para virar lei aqui em nossa cidade. Nós também temos a aprovação em primeira discussão do projeto que define as diretrizes orçamentárias, ou seja, como Campinas deve gastar o seu dinheiro no próximo ano. Isso é necessário que a votação aconteça ainda neste semestre, para que até o dia 30 de setembro a Prefeitura envie o orçamento do município para o 2022 com base nessas diretrizes orçamentárias. E ambos os projetos seguem agora para a segunda discussão. A pauta completa com a votação e como ficou cada projeto pode ser acompanhado pelo site da Câmara, que é o www.campinas.sp.leg.br, LEG de Legislativo, ok? E você também pode assistir a todas essas discussões nas nossas redes sociais, que lá a gente tem arquivado como foi a 20ª reunião extraordinária. Agora, Mina Abreu, foi protocolado um projeto de lei para que a Prefeitura forneça absorventes às meninas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Inclusive, nós mostramos também aqui no Câmara Total uma reportagem falando de um movimento que existe, um movimento mundial que traz números assustadores a respeito do que é chamado pobreza menstrual. Por isso, o vereador Permínio Monteiro protocolou um projeto no Legislativo e quer que a Prefeitura forneça às escolas e nas unidades de saúde absorvente às pessoas que necessitam para amenizar essa situação. Confira na reportagem de Michel Amorim. Um projeto de lei de autoria do vereador Permínio Monteiro quer instituir na cidade de Campinas o programa de fornecimento de absorventes higiênicos nas unidades básicas de saúde e nas escolas públicas da cidade. Esse projeto de lei ele surgiu devido à grande publicidade que está tendo em relação à doação de absorventes, né, de uma empresa renomada, a Always, que fez a doação em vários lugares, em várias cidades aqui no estado de São Paulo, mostrando a necessidade de ter o poder público envolvido nesta questão, devido ter as meninas, as mulheres, infelizmente não ter condições de comprar. De acordo com a proposta, o programa tem como objetivo fornecer absorventes higiênicos para as pessoas que necessitam e visa também a prevenção e riscos de doenças. Porque o poder executivo, o poder público tem condições de colocar sim esses absorventes em locais públicos onde a mulher tem acesso e ela possa ali pedir, usar, né, principalmente no lugar onde tem fácil acesso, e não ter a necessidade dela se sujeitar a ir lá falar por que ela está pedindo, se ela tem condições de pagar ou não, mas que esteja disponível para ela naquele momento que for necessário. Segundo o Fundo de População das Nações Unidas e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, 713 mil meninas no Brasil vivem sem acesso a banheiro e chuveiro dentro de casa. E faltam a mais de 4 milhões itens básicos de cuidados menstruais nas escolas. E eu acho que o mínimo que o poder público tem que fazer e a gente buscar por essa Casa de Leis, que é a Casa Legislativa, o nosso Poder Legislativo de Campinas, ele é muito atuante e, nesse sentido, eu fiz esse projeto e tenho certeza que eu vou alinhar com o Executivo para que isso daí seja aprovado tanto aqui na Câmara Municipal e seja, assim, acatado lá e sancionado pelo prefeito Dário Saad aqui na cidade de Campinas.
A matéria, então, começa a tramitar no Legislativo, deve passar primeiramente pela Comissão de Constituição e Legalidade, que, se der um parecer favorável à proposta, aí sim o projeto será analisado pelo plenário. Vamos falar um pouquinho agora sobre as reuniões que aconteceram aqui na Câmara de Campinas, começando com a Comissão Especial de Estudos que analisa os impactos da Covid-19 sociais e econômicos, né? É verdade. Nesta semana, ela realizou mais uma reunião com foco nos debates sobre os impactos econômicos e a retomada das atividades no município de Campinas. O objetivo da comissão é colher dados, para entender como a pandemia da Covid-19 impactou o nosso município. Nós estamos recebendo representantes de diversos segmentos, que vieram expor a especificidade de cada um deles, como eles têm sentido os efeitos da pandemia, as dificuldades, e também colhendo sugestões de medidas que eles consideram importantes serem implementadas para ajudar a ultrapassar esses momentos de dificuldades e pensar como é que nós vamos retomar a normalidade da cidade quando a vacinação de todos os cidadãos estiver ocorrido. O secretário municipal de Finanças de Campinas, Aurílio Sérgio Costa Caiado, falou sobre o impacto da Covid-19 nas contas públicas do município e como têm se comportado as principais fontes de receita na cidade. Segundo ele, em 2020, além do gasto na casa dos 194 milhões de reais em medidas de enfrentamento à pandemia, houve redução de arrecadações como o IPTU com 2,4% a menos e do ICMS com 37,5%. Tudo isso devido à crise econômica provocada pela pandemia. Então, a nossa dificuldade nesse ano, num ano tão peculiar como foi o ano de 2020, como está sendo esse primeiro período do ano de 2021, é criar facilidade. Nós sabemos que a grande maioria que não pagou seus tributos no ano passado, não pagou porque não teve condição de pagar, porque a pandemia o pegou de surpresa e ele não teve condição de pagar. Então, a gente tem que trabalhar também com uma sensibilidade maior. Historicamente, a Prefeitura de Campinas, ela tem dado um máximo de 60% de redução. Então, nós estamos estudando a possibilidade de, pelo menos, manter redução total 100%, não deve acontecer. Pelo menos não é o que a boa prática recomenda, não é o que eu, nas minhas aulas, ensino para os meus alunos. E acho que, mesmo neste momento de pandemia, seria uma sinalização ruim para quem, com sacrifício, pagou, mesmo que parcelado, mas se manteve em dia com os pagamentos, que foi a grande maioria da população. Esta foi a 11ª reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa os impactos econômicos e sociais da pandemia. Na próxima segunda-feira já tem nova reunião marcada. Agora, Mirna Abreu, na 14ª audiência pública, o Executivo apresentou as contas da área da saúde, né? Isso mesmo. E por isso, a reunião foi presidida pelo presidente da Comissão de Política Social e Saúde, o vereador Paulo Haddad. A população teve acesso às informações relacionadas à área da saúde referentes ao primeiro quadrimestre deste ano e aconteceu de maneira remota. Para apresentação pelo gestor do Sistema Único de Saúde, o SUS, no município de Campinas, da prestação de contas e do relatório detalhado do quadrimestre anterior do primeiro quadrimestre de 2021. Tal audiência pública será realizada em cumprimento ao parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Complementar Federal número 141/12, nos moldes previstos pelo artigo 11 do ato da mesa diretora número 07 de 2020. Além da pandemia do novo coronavírus, foram discutidas outras doenças e a vacinação.
A pandemia ela desestruturou não só muitos serviços, mas não só em Campinas, como todo o estado. Então, alguns dados eu até pedi para colocar, apesar da gente ter colocado um resumo dos indicadores, eu pedi para colocar uns indicadores que não eram bons, tipo o índice de vacinação, a mortalidade infantil que foi maior que 10%, a vacinação que o Cecílio falou, isso, a tuberculose. Eu até pesquisei isso, esses dados eles também não foram bons em outros municípios, muito provavelmente está relacionado com a desestruturação que essa pandemia causou. Os vereadores Cecílio Santos e Paulo Búfalo também participaram da audiência pública, que pode ser conferida no YouTube da TV Câmara Campinas, no nosso canal, que é youtube.com/TV Câmara Campinas, e ainda no facebook.com/TV Câmara Campinas. Lembrando que a prestação de contas da saúde a cada quadrimestre, ou seja, a cada 4 meses, é obrigatória devido à Constituição Federal, ou seja, todas as contas devem passar aqui pela Câmara Municipal. Agora, Mirna Abreu, aquela proposta do trem intercidades de São Paulo até a cidade de Campinas, né, ligando a capital paulista até o interior, voltou à tona aqui na Câmara, né? Voltou sim, e essa discussão está sendo comandada pela Comissão dos Assuntos da RMC, que é presidida pelo vereador Luiz Cirilo, que nessa semana trouxe uma importante discussão a respeito do trem intercidades. Acompanhe a reportagem. A implantação do trem intercidades foi tema da reunião da Comissão Permanente de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas na tarde desta terça-feira na Câmara. Pelo projeto, que vem sendo discutido nos últimos anos, o modal de transportes ligará São Paulo à Americana, passando por Jundiaí e Campinas. Presidente da comissão, o vereador Luiz Cirilo, disse que é importante colocar os gestores das cidades da região metropolitana para debater o projeto e garantir que ele saia do papel. Vimos que esse projeto é real, o governo do estado encampou o projeto, evidentemente que para se colocar em prática, para que nós possamos utilizar o trem, requer algumas etapas a serem vencidas, desde implantação do projeto, licitação do projeto, início e término de obra, e tudo isso leva tempo. Agora, precisa um dia começar. Para o parlamentar, o poder público deve aumentar as possibilidades do transporte em todos os modais para aliviar a malha rodoviária. É possível nós usarmos a malha ferroviária, deixarmos um pouco a malha de estradas, deixar num segundo plano, porque está sobrecarregada. A malha ferroviária, que outrora foi o desenvolvimento do nosso país, hoje, em pleno século XXI, a gente encontra como uma única saída, até por questões ambientais, de nós incentivarmos o uso das ferrovias. Além do presidente, participaram da reunião outros membros da comissão, como os vereadores Juscelino da Barbarense e Eduardo Magoga, além de vereadores de cidades da região metropolitana, o presidente da ENDEC, Ayrton Camargo e Silva, e ainda membros da Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, entre eles o secretário executivo Paulo Galli, que pôde explicar os procedimentos das obras e fazer um prognóstico de quando a população poderá usufruir do trem intercidades. Então nós vamos ter que compatibilizar a obra do TIC com a obra da segregação de carga, porque é no mesmo eixo. A gente acredita que a gente assina o contrato o ano que vem, as obras começam em 2023, haverá possibilidade, vai depender do desempenho da obra e da própria iniciativa privada, que vai tocar o projeto inteiro, não é uma obra pública, quem vai contratar as construtoras, os serviços, os trens, será a empresa privada, o consórcio que ganhar, dependendo do desempenho dela, em 4 anos ele já teria um serviço sendo oferecido. Ao final da reunião, o presidente da comissão, Luiz Cirilo, elogiou o esforço do governo estadual para acelerar as obras e considerou razoável o prazo estipulado. Razoável. Alguma coisa em torno de 4 anos, 5 anos, e é mais ou menos isso, né?
Você vai construir uma casa padrão médio, ela tem seu prazo de início, 1 ano. Nós estamos falando de um percurso que vai envolver desapropriações, que vai envolver licitações, ou seja, até para que seja dado transparência, lisura a todo um processo de infraestrutura de um assunto como esse, requer tempo. A coisa, quando é feita a toque de caixa, também existe o caráter de desconfiança. Então, o tempo não significa seriedade, mas ele mostra que algumas etapas têm que ser cumpridas, têm que ser percorridas para que a gente chegue na conclusão. E a gente continua falando de transporte, só que agora o cicloviário, porque a Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário também teve uma reunião esta semana sob a presidência do vereador Otto Alejandro, que discutiu o desafio de grandes cidades como Campinas a encontrarem equilíbrio viário que permita e contemple o transporte em bicicletas. A ampliação de vias exclusivas, bicicletários, consideração por parte de condutores e outros veículos, são as principais dificuldades enfrentadas pelos ciclistas em Campinas. Investir no uso de bicicletas não significa abrir mão de outras formas de transportes, mas integrá-las a esses modais, com impacto positivo para todo o sistema de trânsito. O vereador citou investimentos da Prefeitura dentro de programas sustentáveis do governo e recebeu o presidente da INDEC para falar desses desafios de mobilidade urbana. As cidades, a partir dos anos 50, 60, elas foram se adaptando para privilegiar o automóvel na circulação, seja nas vias, nas ruas e avenidas, e pior ainda, seja nas calçadas, né? Quando você anda no seu bairro, quantas calçadas não tiveram a geometria alterada para virar rampa de acesso à garagem dos imóveis? Quer dizer, ao invés da rampa ficar dentro do imóvel, o dono do imóvel transformou a calçada que deveria ser para a circulação do pedestre em rampa de acesso ao automóvel do seu imóvel. Então nós temos, assim, grandes transformações a serem feitas ao longo dos próximos anos nas cidades, para que esse modo de circulação que a gente chama ativa passe a ter prioridade. O presidente da INDEC detalhou os atuais projetos de ciclovias que existem em Campinas. Nós já contratamos o projeto e implantação de mais 2 ciclovias. É a ciclovia lá do bairro de Paineiras, que vai ter aproximadamente 7 quilômetros, 6,9 para ser mais preciso, e a ciclovia da Vila União com 3,4. Então, com isso, a gente vai chegar até o final do ano, sem falar daquela ciclovia lá do São Martim, a quase 90 quilômetros de extensão, né? Essas 2 ciclovias que nós contratamos, o projeto e a obra, já tinha previsão em orçamento, e só a obra física dela está, os recursos previstos é da ordem de 3,5 milhões de reais, né? Isso não está levando em conta a sinalização horizontal e vertical que elas exigem. Representantes de grupos de ciclistas participaram da reunião e lembraram de uma carta compromisso que foi lançada no ano passado, envolvendo a assinatura de várias pessoas, inclusive do prefeito Dário Saad. O documento tem o objetivo de manter as diretrizes de incentivo ao uso de bicicletas na cidade. Eu gostaria, sim, de ter acesso a essa carta, compromisso aí, e já me colocar à disposição para marcar uma reunião presencial junto com o prefeito Dário e com representantes que, na época, tiveram a oportunidade de estar junto com o prefeito assinando essa carta compromisso. Eu, como presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, faço questão de tomar a frente e lutar por essa agenda e cobrar para que essa carta compromisso aí, tudo que foi assinado lá, se foi assinado é porque foi lida, né? Então, se foi lida, foi assinado, então tem que ser cumprido.
Agora, Mirna Abreu, outra comissão que se reuniu ontem foi a de Constituição e Legalidade, que analisou 25 projetos de lei, né? Isso mesmo, são mais de 20 projetos que tramitam na Câmara e que precisam do parecer da Comissão de Constituição e Legalidade para seguirem essa tramitação. Pois se eles recebem parecer contrário, são arquivados, com parecer favorável, eles continuam no Legislativo e ficam aptos a serem votados. Acompanhe na reportagem. Na pauta, foram 25 projetos de lei analisados de forma presencial pela Constileg, presidida pelo vereador Carmo Luiz. Os textos foram discutidos já com os pareceres dos respectivos relatores. Entre os 25 projetos de lei, nós tivemos 22 projetos aprovados, acompanhando a relatoria, ou seja, não apenas aprovados, porque o relator apresenta o seu parecer e os vereadores votam o parecer do relator. Então, muitos aprovados, a sua grande maioria. Nós tivemos alguns projetos arquivados em função da sua inconstitucionalidade e nós tivemos 3 projetos que foram pedido vistas, que é um direito dos vereadores quando não entendem ou têm dúvidas sobre algum projeto, eles retiram esse projeto para analisar e devolver para o plenário para avaliar qual é a posição do plenário, se votará a favor ou contra. Entre os 22 projetos de lei aprovados estão pautas variadas. Um deles é de autoria do próprio vereador e presidente da Constileg, Carmo Luiz, que determina que 30% das vagas de estágio na administração pública sejam destinadas para negros. Também foi aprovado pela comissão o projeto de lei das vereadoras Guida Calisto e Paola Miguel, que institui a Procuradoria Especial da Mulher na Câmara Municipal. O vereador Jorge Schneider é autor de outro projeto aprovado, que acrescenta parágrafos na lei de número 15.449 de 2017, em proteção e defesa dos animais. Nós votamos projetos que melhoram a qualidade de vida dentro da mobilidade urbana, nós votamos mudanças dentro da lei do município, votamos votamos também condições da prefeitura fazer transferência de imóveis. Então são coisas que acontecem dentro da Câmara Municipal, que o primeiro filtro que passa é a Comissão de Legalidade e os membros da Comissão de Legalidade dão os seus pareceres através dos seus relatores e na sequência também votam. E ao votarem favorável ao relator sendo aprovado esse projeto tem continuidade. Ele já irá agora para a próxima reunião ordinária, onde será votado a constitucionalidade dele, o que foi aprovado por esses vereadores, e depois numa segunda votação em mérito para que se torne lei ou venha atingir a população da forma como idealizou o vereador que propôs a ideia. No site da Câmara Municipal de Campinas, você encontra todas as informações sobre os outros projetos de lei que estão em discussão no plenário. A próxima reunião da comissão será no mês de agosto. Lembrando que a Comissão de Constituição e Legalidade tem 7 membros. Eles participaram de forma presencial na discussão dessas propostas. E agora, com parecer favorável aos 22 projetos que estavam na pauta da comissão, elas podem automaticamente, ou aí a presidência que delibera, para que elas entrem para a pauta de votação no plenário. E já que estamos falando das reuniões que aconteceram durante esta semana, vamos falar da que vai acontecer amanhã a partir das 10 horas. Isso, só que amanhã é uma reunião da Comissão de Estudos. Lembrando que a Câmara tem mais de 10 reuniões, tem mais de 10 comissões de estudos, são comissões que analisam temas específicos. E a reunião de amanhã, a partir das 10 horas da manhã, é de autoria, na verdade, na presidência do vereador Arnaldo Salvetti, que analisa e discute a normatização, atualização de legislação e procedimentos relativos à permissão e concessão do solo público na cidade de Campinas. Então, essa transmissão será ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas e, com isso,
Câmara Total vai começar ao término da comissão. Seguidinho, então, colado. A gente acompanha esta reunião e, em seguida, o Câmara Total nesta sexta-feira. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas, a atualização do que acontece aqui na nossa cidade e também com as notícias do Legislativo da Câmara de Campinas. Até amanhã. Até amanhã e até amanhã para você de casa também.